Oiê, meu nome é Walter e eu acho que talvez vocês tenham me visto semana passada falando sobre coesão e coerência. Inclusive, falando sobre isso, isso é uma coesão, fazer uma referência ao próprio texto. Mas, tirando essa metalinguagem, eu vou falar um pouco sobre planejamento textual dessa vez. Eu recomendo que todo mundo faça planejamento textual, porque é a forma mais fácil de vocês conseguirem a nota máxima na competência 3. A competência 3 corrige a sua organização argumentativa e quando você pensa com cuidado antes de escrever o texto a respeito do que você vai escrever, você consegue organizar de forma mais eficiente e você consegue mostrar para o corretor que você organizou o texto, certo? Mas tá bom, como que faz um planejamento textual? Isso é um pouco particular, todo mundo vai ter um jeito diferente. Eu vou compartilhar a forma que eu faço e que pra mim foi a forma que deu mais certo. Em suma, eu vou pensar a respeito da minha opinião. Então, normalmente eu vou ler o tema, por exemplo, persistência da violência contra a mulher, foi o tema o qual eu tinha comentado um pouco sobre no vídeo passado, bem pouco, bem de leve, pra ser sincero. E qual é a minha opinião sobre esse tema? Então, eu acho que o governo tenta fazer alguma coisa, mas não é o suficiente. Porque para ser o suficiente, ele precisa desinstituir as imposições sociais de gênero. Tá bom, esse é meu argumento, essa é a minha tese. Eu já tenho a minha opinião. Ela tá lá escrita, lindinha no meu planejamento. Mas quais são os meus argumentos? Por que eu acho isso? Antes de mesmo tentar buscar os argumentos, eu entro numa fase de brainstorming, mais ou menos. Eu escrevo tudo que eu consigo sobre tudo que eu consigo de repertório sociocultural para ver se surge alguma coisa dentro do repertório mesmo para embasar a argumentação ou mesmo para me dar uma ideia de argumentação. E ainda deixo uma listinha desses repertórios que vieram no brainstorm. 100% das vezes eu não uso todos os repertórios, porque normalmente eu tento buscar o máximo que eu consigo. Então, se você conseguir 6 repertórios diferentes para usar 3, já está muito bom. E, enfim, essa listinha fica do meu lado. A próxima coisa que eu vou fazer é pensar nos meus 2 argumentos. Tem gente que gosta de escrever 3. Eu acho que você precisa ter muita maturidade textual para escrever 3 argumentos, porque você corre o risco de deixar um parágrafo como um parágrafo embrionário, que seria um parágrafo pouco desenvolvido. Isso é péssimo para sua redação. Eu sugiro que todo mundo treine bastante com 2 e caso realmente seja quase obrigatório na sua perspectiva escrever com 3, escreva com 3, mas o jogo mais certo é escrever com 2. Eu vou pensar nos meus 2 argumentos logo no plano de texto, no planejamento textual, né? Então, por exemplo, os que eu dei de exemplo na semana passada foi a disparidade salarial no âmbito trabalhista, claro, entre os gêneros, e a exposição da masculinidade tóxica no desenvolvimento da criança. Tá bom, esses são os meus 2 argumentos. Agora eu vou olhar na minha listinha de repertórios e pensar, quais desses aqui eu consigo fazer relação? Quais desses repertórios que eu tenho bem na ponta da língua eu consigo fazer uma relação direta com esses 2 argumentos? Quando eu tenho essa seleção de repertórios, eu já tento, mesmo que de forma inconsciente, conectar os 2, fazer uma espécie de tradução, puxando um termo que eu tinha usado na semana passada, do repertório para torná-lo produtivo. Bom,
se você fez isso, você já tem a introdução e os 2 desenvolvimentos planejados. O que resta é a conclusão. A conclusão é um planejamento simples até, porque você vai pensar na proposta de intervenção, que é obrigatória no Enem, mas você vai pensar principalmente em 5 tópicos, que são o agente, a ação, o modo ou meio, a finalidade e uma descrição, um detalhamento. Então você vai pensar em quem vai fazer a sua proposta, que é o agente, qual é a sua proposta de fato, que é a ação, de que forma ela vai ser feita, que é o modo meio, por que ela vai ser feita, qual a finalidade dessa ação, que é a finalidade, e que outro tópico eu posso acrescentar para tornar mais rica a minha conclusão. Então, por exemplo, se eu vou falar que o governo vai fazer uma ação de rodas de debates e palestras na internet ou no ensino médio público, eu posso dar um nome para essa ação. Por exemplo, eu posso dar o nome de Todos contra Imposições de Gênero, ou Todes contra Imposições de Gênero, para usar um... Inclusive, se você vai dar essa nomeação e colocar, claro, entre aspas, você pode usar o gênero neutro, até mesmo para dar uma tonalidade política para a sua conclusão. Isso não é um pedido do Enem, ele não pede que você tenha uma tonalidade política, entre aspas, mas os corretores, pelo menos os que eu já tive contato, acham interessante, porque você dá autoria para o texto, você mostra que, olha, eu realmente tenho uma opinião. E são por coisas simples, sabe? Por escrever infelizmente, ou usar o gênero neutro, ou falar realmente com algum tipo de revolta, claro que é uma revolta formal, afinal você está usando a norma culta da linguagem portuguesa, mas falar com um tipo de revolta a respeito das negligências governamentais ou qualquer coisa do gênero. Então, pensando nesses 5 tópicos, você já tem um planejamento textual da conclusão. Uma coisa que eu acho muito interessante e que eu acho que enriquece muito o texto, e funciona para o meu texto, pode não funcionar para todos, que é o uso do texto circular. O que é isso? Eu, normalmente, escrevo um repertório sociocultural na introdução também. Normalmente, o primeiro período do meu texto é o repertório sociocultural. Não são todas as pessoas que fazem isso, mas para mim funciona. E o texto circular é fechar o texto com uma referência ao seu repertório. Você pode fazer isso com o repertório do primeiro desenvolvimento, eu faço com o repertório da minha introdução. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre inserção de surdos na educação, e lá na introdução eu falei que em Esparta as crianças que nasciam com qualquer deficiência ou qualquer dificuldade locomotora ou auditiva ou qualquer coisa do gênero eram sacrificadas, eu posso escrever como meu último período que em conseguinte, que é uma forma de introduzir uma consequência, em conseguinte evitaremos uma Esparta brasileira, algo do gênero. Ainda que isso seja muito metafórico, é uma forma de tornar o seu texto circular, é uma forma de referenciar o próprio texto e mostra para o corretor, normalmente, que você prestou atenção no que você escreveu. Isso é muito importante, eu falei sobre isso semana passada e estou falando de novo. É claro que a gente presta atenção quando a gente escreve, mas
infelizmente, a gente precisa mostrar que a gente presta atenção quando a gente escreve. E essa é uma forma interessante, é uma forma que dá um brilho pro texto. É o uso do texto circular. Normalmente, eu já penso nesse uso logo dentro do planejamento do texto, porque eu já estou separando os meus repertórios ao longo do planejamento. Então, quando eu chego no final, eu já sei o que eu vou escrever como último período. Tá. Uma coisa importante no planejamento é ter uma noção de volume do texto. Porque, de novo, eu escrevo repertório sociocultural na minha introdução. O que significa que a minha introdução pode ter um pouco mais de linhas do que a introdução de uma pessoa que não escreve repertório sociocultural na introdução. Sendo assim, eu tenho que ter noção de que eu não vou ter as minhas 30 linhas enquanto eu escrevo o texto. Eu não vou ter as 30 linhas que eu poderia ter, uma vez que eu estou gastando linhas que não são necessariamente obrigatórias nesse repertório sociocultural na introdução. Então é importante ter noção do volume de texto. Saber que o desenvolvimento é importante, que os 2 parágrafos de desenvolvimento têm que ser esmiuçados, eles têm que ser bem detalhados, e saber que eu preciso reservar espaço para a conclusão, que não é um parágrafo pequeno. Então, por exemplo, eu acredito que não sejam todos vocês que lutem contra isso, aliás, que lutem contra não, que lutem com isso, que é a falta de espaço, porque nas redações que eu corrigi, até agora não chegou nenhuma de 30 linhas. Claro que eu não corrigi a redação de todos os alunos, então eu não sei dizer sobre todos vocês. Mas até agora eu não corrigi alguma de 30 linhas. Mas ter noção de volume textual é muito importante também. E isso é uma coisa a ser pensada também no planejamento textual. Bom, de novo eu sugiro que vocês pesquisem mais sobre isso também. É muito importante ter conhecimento de outras fontes. E, por fim, é isso. Em síntese, né? O que vocês precisam ter de ficar guardado na cabecinha de cada um é que vocês precisam pensar sobre, no planejamento textual, sobre qual é a sua tese, qual é a sua opinião a respeito do assunto, quais são os seus argumentos, que eu sugiro que sejam 2, um para cada desenvolvimento, quais são os seus repertórios, que eu uso 3, que são, no mínimo, que são 2, um para cada desenvolvimento e 1 para introdução. Qual é a sua conclusão com os 5 pontos a serem abordados: agente, ação, modo meio, finalidade e detalhamento. E qual vai ser a forma que você vai pensar o seu texto circular, caso você use essa tática. Então é isso. Obrigado por assistir. E continue estudando, porque nesses tempos de quarentena tá complicado para muita gente, mas tá muito complicado para quem vai fazer Enem, principalmente para quem não tá tendo acesso a aulas online de forma mais oficial, para quem tá tendo que caçar suas aulas na internet. Então, cada um de vocês é um guerreirinho e vocês estão de parabéns em estar estudando. É muito importante continuar estudando. O Enem vai ser em janeiro, não falta muito tempo, mas a gente tem tempo suficiente para colocar pelo menos um 900, quem sabe até 1.000 com fé na gente, na redação de vocês. Então, um beijo e semana que vem vai ter mais vídeos de gramática, de repertório e de estrutura. E obrigado por assistir. E, de novo, espero que vocês tenham assistido os vídeos anteriores, porque esse também não vai fazer sentido caso vocês não tenham assistido. Desculpa por só ter avisado no final. Até a próxima.